Todo mundo conhece Harry Potter. O menino que sobreviveu, o campeão do torneio Tribruxo, o cara que derrotou simplesmente o maior bruxo das trevas do mundo. Mas quase ninguém para pra pensar em quem era o Harry antes disso tudo. Antes da cicatriz, antes da varinha, antes de Hogwarts. Porque o Harry Potter ele não começa como um herói. Na verdade, ele começa como uma criança esquecida. E talvez seja isso que faça ele ser tão interessante. Opa, salve rapaziada! Hoje quero falar um pouco da minha perspectiva em relação a esse personagem. Porque eu sou muito fã desse mundo bruxo e eu espero que vocês gostem. Se inscrevem aí pra me ajudar nesse início de canal, por favor, e bora pro vídeo. Cara, antes de falar de magia, de varinha, de Hogwarts, a gente precisa falar de quem era o Harry antes disso tudo. Porque o Harry ele não começa sendo especial, ele começa sendo esquecido. Senhor e Senhora Dursley, Rua dos Alfeneiros 4, Little Winging, Surrey. Boa sorte. Harry Potter. Mano, o moleque mora literalmente embaixo da escada. E isso nem é metáfora não, é literal. Enquanto o primo tem um quarto, brinquedo, atenção, o Harry tem um espaço escuro e apertado, onde ele aprende desde cedo que não deveria ocupar lugar nenhum. Aquela casa é a verdadeira tristeza do Harry. Ele não é tratado como sobrinho, ele é tratado como um problema. Tudo que dava errado naquela casa de algum jeito virava culpa dele. Se algo quebrava, era o Harry. Se alguma coisa sumia, era o Harry. Se o Dursley se machucava, era o Harry também. E isso vai entrando na cabeça de uma criança. E os tios não criam ele como um membro da família. Na verdade, criam ele como um empregado. Ele limpa, obedece e ele não questiona. Ele aprende que existe para servir. E ainda assim, é tratado como sempre tivesse devendo alguma coisa. Traz meu café, menino. Sim, de volta. Eles não são lindos, querido. E o pior pra mim nem a violência, nem nada desse tipo de coisa. É talvez a solidão dele. O Harry simplesmente não tem amigos, não tem quarto, não tem espaço. Ele cresce ouvindo que é estranho, que é maluco, que não devia falar sobre o que sente. E quando você escuta isso a vida toda, uma hora talvez você até comece a acreditar. O Harry ele aprende desde cedo a não pedir nada, a não ocupar espaço e a aceitar pouco. Eu estou avisando, moleque. Faça uma gracinha. Qualquer uma. E você não vai comer nada por uma semana. Entre. E isso é muito pesado, porque não é só falta de carinho, é você entender, mesmo sendo criança, que ninguém vai te defender. E tem uma coisa muito importante aqui. O Harry não cresce chorando o tempo todo, ele cresce aguentando. Ele observa, ele engole seco, ele aprende a ficar quietinho. Isso cria um tipo muito específico de pessoa. Alguém que quando recebe o mínimo de afeto, acaba se apegando demais. E aí fica mais fácil entender porque o Harry é tão ligado ao Rony e a Hermione. Não é só amizade, é a primeira vez que alguém escolhe ficar com ele. E ele é extremamente leal justamente por causa disso. Então antes do Harry ser o garoto que sobreviveu, ele foi o garoto que ninguém ligava. E é exatamente por isso que Hogwarts também é muito importante para a história. Não é só uma escola, não é só magia, e é a primeira vez que alguém olha para o Harry e diz: você pertence a algum lugar. Desde o momento que o Hagrid aparece, até a viagem no trem, até atravessar aquelas portas, a vida do Harry começa a mudar. Não porque os problemas acabaram, nada disso, mas porque pela primeira vez ele não tá mais sozinho neles. E isso muda tudo. Hogwarts não é uma escola, é um refúgio. Quando o Harry chega em Hogwarts, não é só o começo da vida mágica dele, é o fim de uma vida inteira se sentindo deslocado. Porque pensa comigo, pra ele aquilo não é só um castelo não é só aula, não é só magia. É a primeira vez que alguém abre a porta e não manda ele sair correndo depois. Desde o momento que o Hagrid aparece e diz: Tudo o quê? Você é um bruxo, Harry. Eu sou o quê? Um bruxo. E vai ser um bruxo de primeira assim que tiver treinado um pouco. Não, o senhor se enganou. O mundo do Harry vira do avesso. Não porque ele é especial, mas porque pela primeira vez
alguém olha pra ele e enxerga alguém. O trem, por exemplo, aquilo não é só uma viagem até a escola, é o primeiro lugar onde o Harry senta e ninguém manda ele levantar. É onde ele conhece o Rony, divide a comida, conversa sem medo. Coisas simples, mas que pra ele são gigantes. Desejam alguma coisa, queridos? Não, obrigado. Trouxe de casa. Eu fico com tudo. Uau! E aí tem o chapéu seletor. Todo mundo lembra da casa, da Grifinória, da coragem, mas o mais importante ali não é isso. É o Harry sendo ouvido. Pela primeira vez na vida, alguém pergunta o que ele quer e isso muda tudo. Onde vou colocá-lo? Sonserina não. Sonserina não. Sonserina não. Tem certeza? Você poderia ser grande, sabia? Está tudo aqui, na sua cabeça. E Sonserina iria ajudá-lo a alcançar essa grandeza. Não tenha dúvida disso. Não? Por favor. Bom, se tem Tudo menos certeza. Sonserina, tudo menos Sonserina. Melhor que seja Grifinória. E ainda leve o que ele quer em conta. Hogwarts dá pro Harry algo que ele nunca teve. Rotina sem humilhação. Ele dorme numa cama de verdade. Ele tem amigos esperando por ele. Ele tem professores que chamam ele pelo nome. Mesmo quando erram, mesmo quando são injustos também. Ainda assim, é mais do que ele teve a vida inteira, né? E é por isso que o Hogwarts vira a casa dele. Não porque é perfeita, mas porque é segura. É onde o Harry pode errar sem apanhar, pode falar sem ser silenciado, e ele pode existir. Agora olha como isso afeta o personagem. O Harry não quer fama, não corre atrás de poder. Tudo o que ele quer, no fundo, é não perder isso. Cada vez que Hogwarts é ameaçada, não é só o mundo mágico que está em risco, é um único lugar onde o Harry se sentiu em casa. E isso explica muita coisa, porque ele se mete em absolutamente tudo, porque ele se sacrifica, porque ele não foge, não é heroísmo puro não, é medo. Medo de voltar a ser aquele garoto do armário embaixo da escada. E talvez seja por isso que Hogwarts dói tanto quando acaba. É estranho estar indo pra casa. Não acha? Não estou indo pra casa. Não mesmo. Porque pra muita gente é só o fim da escola, mas pro Harry é o fim do primeiro lugar onde ele foi feliz. Só que tem um pequeno detalhe. Hogwarts, ela acolhe, mas ela também observa. Enquanto o Harry tá descobrindo quem ele é, o mundo mágico inteiro já decidiu quem ele precisa ser. Pode ser Harry Potter. Harry Potter? Com licença, senhora. Dê um sorriso, Harry. Juntos valemos a primeira página. Professores cochicham, quadros observam, histórias são contadas sobre ele na frente dele. O menino não chega como um simples aluno não, ele chega como uma lenda. E isso cria uma pressão silenciosa, porque quando todo mundo espera que você seja algo, ninguém pergunta se você quer. E é aqui que a coisa começa a pesar, porque o Harry não entra em Hogwarts para ser herói, ele entra para não estar mais sozinho. Só que sem pedir permissão, colocam nas costas dele uma guerra que nem começou por escolha dele. E aí a pergunta muda. Não é mais quem é Harry Potter, é quanto custa ser o escolhido quando ninguém te deu a opção. O peso de ser escolhido. Tem uma coisa que pouca gente para pra pensar. O Harry não escolhe ser o escolhido. Essa escolha acontece sem ele. Quando a profecia surge, quando o nome dele começa a circular, quando os adultos começam a decidir o futuro do mundo, o Harry é ainda só uma criança. E ninguém senta com ele e pergunta, você quer isso? De repente tudo muda, cada erro vira ameaça. Tirado. A força. Cada decisão vira responsabilidade demais para a idade dele. Quero que olhe pra mim quando eu matar você! Quero ver a luz deixar os seus olhos!
Ele não pode só falhar, ele não pode só ter medo, porque quando você é o escolhido, o mundo não vai deixar você cair. Não! Pelo amor de Deus, o que houve? Ele voltou! Ele voltou! Voldemort voltou! Cedric... E isso cria um tipo de solidão muito específica, sabe? Mesmo cercado de gente, o Harry tá sempre sozinho na decisão final. Porque ninguém pode escolher por ele, mas todo mundo espera que ele faça a escolha certa. Tem também a culpa, cada morte, cada perda, cada pessoa machucada. Mesmo quando não foi culpa dele. O peso sempre cai em cima dele, porque alguém disse em algum momento que isso era seu destino. E o destino é uma palavra muito perigosa. Ela tira o direito de recusar, ela tira o direito de desistir. Ela tira o direito de ser uma pessoa. E o Harry cresce muito rápido. Não porque ele quer, mas porque ele acaba precisando. Enquanto outras crianças estão aprendendo quem são, o Harry está aprendendo a lidar com a morte, com medo, com escolhas que não têm resposta certa. Isso vai moldando o personagem. Ele não vira confiante, ele vira cauteloso. Ele não vira arrogante, ele vira desconfiado. Porque aprendeu cedo que errar custa muito caro. E é por isso que, mesmo sendo famoso, mesmo sendo admirado, o Harry nunca parece confortável com isso. Ele não se sente um herói, ele simplesmente se sente pressionado. E no fim das contas, ser escolhido não é um privilégio, é um fardo para ele. Um fardo que ninguém perguntou se ele queria carregar. E aqui que nasce a pergunta mais importante desse vídeo, talvez. Porque quando você cresce cercado de perda, abandono e decisões impostas para você, o caminho mais fácil nem é nem virar o herói, é virar amargo, fechar o coração, devolver a violência que o mundo te deu. E é exatamente por isso que eu te faço uma pergunta aí. Por que o Harry não vira vilão, cara? Estava na biblioteca numa noite, na seção reservada, e li alguma coisa estranha sobre uma magia bem rara. Tem uma pergunta que sempre me pegou em Harry Potter quando eu tava lendo os livros. Como é que esse moleque aqui não virou vilão ainda? Porque se a gente fosse ser honesto, ele tinha todos os motivos do mundo. Perder os pais cedo, crescer sem amor, apanhar a vida inteira antes mesmo de entender o que tá acontecendo. E quando finalmente encontra um lugar onde se sente em casa, descobre que esse lugar também tá em guerra. Aí que a gente entra no paralelo óbvio, mas necessário. Harry e Vold, os dois órfãos, os dois rejeitados, os dois marcados pela solidão. A diferença nunca foi o poder, foi a resposta à dor. O Voldemort sente dor e decide que ninguém mais merece existir se não for com ele, ou que a morte não deve existir para os bruxos. O Harry sente dor e decide não devolver isso pro mundo. E isso é muito mais difícil do que parece, porque sentir dor sem querer causar dor quando você pode, exige uma maturidade emocional muito absurda, que talvez eu não tenha e nem teria se eu fosse poderoso e bruxo. Mas cortando, deixa isso pra lá. Exige empatia, tá? Exige aceitar que o mundo pode ser injusto sem você precisar ser injusto também. E aqui que entra uma coisa fundamental. O Harry nunca quis ser especial. Ele nunca quis dominar nada, nunca quis mandar, nunca quis ser lembrado como grande. Ele só queria pertencer a algum lugar. E aí que entram as amizades. O Rony e a Hermione não são só parceiros de aventura, eles são âncoras. Eles são um lembrete constante de que o Harry não tá sozinho. De que ele não precisa decidir tudo sozinho, que existe humanidade bem ali. Sem eles, o Harry poderia muito bem ter acabado se perdido. Porém, o Harry dos livros é melhor. E para quem assistiu só os filmes, nem deve estar entendendo de que Harry que eu tô falando. Mas eu já explico para vocês. O Harry dos livros é temperamental. Explosivo, impulsivo, ele erra, ele grita, ele perde a paciência e você perde a paciência com ele também. Ele é humano pra caralho. Já o Harry dos filmes é quieto, contido, passivo demais, isso me incomoda. Quase sempre reagindo, mas nunca provocando. E deixa eu te contar uma coisa clara, que isso não é culpa do Daniel, tá ligado? Nem de longe. O Daniel fez exatamente o que pediram pra ele fazer, passaram um roteiro pra ele, ele foi lá e atuou. O problema, eu acho que tá mais na direção, no roteiro, na escolha de transformar o Harry num protagonista mais neutro.
mais fácil de gostar, mais fácil de torcer e menos difícil. Só que tira uma coisa essencial do personagem, o conflito interno, porque o Harry não é interessante por ser certinho não, ele é interessante porque luta contra o que poderia virar talvez. Nos livros você sente isso o tempo todo, a raiva dele, a frustração, um cansaço. Ele não é um herói confortável, e talvez os filmes tenham tido medo disso. Medo de protagonista difícil, medo de um personagem que questiona demais, que explode, que erra feio. E acabam criando dois Harrys, o Harry do cinema, que é mais silencioso e quietinho, mais contido, e o Harry dos livros, que é mais intenso, mais quebrado e mais real. E pra mim, o mais interessante ficou no papel, porque esse Harry imperfeito que faz a escolha mais importante da história. No fim das contas, o Harry não vence porque ele é forte, ele vence porque escolhe não repetir a violência. Ele escolhe não ser o que machucou, mesmo cansado, mesmo com medo e mesmo quebrado. Mas agora, quando você pensa em Harry Potter, qual é a cena que vem primeiro na sua cabeça? Não a mais épica, não a mais famosa, aquela que te marcou de verdade. Talvez seja ele sozinho no quarto, no trem, talvez em Hogwarts olhando tudo pela primeira vez, com aquela trilha sonora incrível. Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber qual é a cena que você mais gosta. Se você curtiu essa conversa, se isso aqui te fez pensar um pouquinho. E se foi também um entretenimento legal, por favor, se inscreve aí. Não para apoiar o canal, mas para continuar essa conversa. Porque aqui a ideia não é gritar opinião, é sentar, pensar, falar de personagem, como se a gente estivesse conversando de verdade. A gente se vê na próxima e até mais.